Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da primeira série. Sou a professora Núbia Mello e na aula de hoje a gente vai dar continuidade sobre a matéria, a constituição da matéria e a gente vai trabalhar um pouquinho das características do elemento químico. Então vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje? Bom, então o primeiro objetivo é compreender o que é matéria e a sua constituição, compreender o conceito de elemento químico e suas classificações, e nós vamos exercitar o assunto abordado nas atividades. Bom, lembrando, a unidade fundamental estrutural da matéria. Então, a gente trabalhou nas aulas anteriores um pouquinho de como foi a evolução da ideia do que era formado a matéria, do que seria um átomo, e hoje o que nós sabemos? Que a constituição do átomo é formado pelas três partículas subatômicas, os prótons, representado pela letra P, os nêutrons, representado pela letra N, e os elétrons, representado pelo E minúsculo com um acento, ok? Então, essa é a constituição do átomo, que aí está presente as três partículas subatômicas. E qual é a estrutura do átomo? Então, o átomo possui duas estruturas, o núcleo e a eletrosfera. Então, quais são as partículas presentes que se encontram no núcleo? Nós temos os prótons e os nêutrons. E aí, só para a gente relembrar que os prótons têm a carga positiva, os nêutrons não possuem carga elétrica e os elétrons que se encontra na eletrosfera possui a carga negativa, ok? Então, essa é a estrutura fundamental da matéria. O átomo, suas partículas subatômicas e a sua estrutura, ok? Então, vamos lá. O que a gente precisa também estar relembrando quando a gente trabalhou a evolução da ideia do que seria o átomo e o que constituía essa partícula? Então, o que a gente sabe? Que o átomo ele possui um núcleo e ele tem níveis ou camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas, elas são representadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P, Q, totalizando 7 camadas eletrônicas ou 7 níveis eletrônicos. A gente viu também que cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons. Então, na camada K, a quantidade máxima é 2 elétrons, na camada L, 8, na M, 18, na N, 32, na camada O, 32, camada P, 18 e camada Q, 8, ok? E aí, por que a gente vai ter que relembrar esses conceitos? Porque quando a gente for trabalhar a classificação e a organização da tabela periódica, a gente vai precisar desse conceito, relembrar quantas camadas um átomo pode possuir no máximo. Então, nós vamos ter átomos que vai possuir uma camada, nós vamos ter alguns átomos de elementos químicos que vão possuir 6 camadas, e um máximo de camadas que um elemento químico, o átomo de um elemento químico pode possuir no total são 7, ok? Então, vamos lá. O que é o elemento químico? Os elementos químicos são os constituintes básicos de todas as substâncias. Então, aqui eu trouxe para vocês o exemplo da água como substância, né? A água, como a gente pode observar aqui, possui 2 elementos químicos diferentes. Nós temos aqui o hidrogênio e o oxigênio. Então, o que está dizendo aqui? Que essa substância é formada por 2 elementos químicos. E do que é formado os elementos químicos? Então, o elemento químico ele é formado por um conjunto de átomos ou um aglomerado de átomos. Só que eles precisam ter algumas características que a gente vai ver posteriormente na aula de hoje. O que esses átomos eles precisam apresentar de importante, o que a gente precisa saber para que a gente possa definir o elemento químico e conhecê-lo, ok? Então, lembrando, elemento químico, ele vai formar as substâncias. E do que é formado o elemento químico? De um conjunto de átomos que vão apresentar características semelhantes, ok? Então, vamos lá. Como os elementos químicos eles são representados?
através dos símbolos. E eles são representados através de letras, ok? Então, quando um elemento químico ele é representado por apenas uma letra, essa letra ela precisa ser maiúscula. Então, a gente tem aqui o exemplo do hidrogênio, representado pelo H maiúsculo, o flúor, representado pelo F, o oxigênio, representado pelo O, e o iodo, representado pelo I. Então, quando o elemento químico, o símbolo, é representado por apenas uma letra, ela precisa ser impressa ou grafada de forma maiúscula. E quando o elemento químico, o símbolo dele ou a representação dele for representado por duas letras, o que a gente precisa lembrar? A primeira letra sempre vai ser maiúscula e a segunda sempre minúscula, ok? Então, quando a gente tiver elementos químicos representados por duas letras, a primeira sempre maiúscula e a segunda sempre minúscula. Aí aqui eu trouxe o exemplo do cobalto, o crômio, o cobre, o césio e o cálcio, ok? E aí nós também temos o símbolo de elementos químicos que são derivados do seu nome em latim, que aí nós temos aqui o sódio, que aí ele é representado pela letra letra N, o A, nós temos o potássio, que é representado pela letra K, que é a primeira letra do seu nome em latim, como os demais, ok? Então, nós vamos agora perceber e estudar quais são as características que a gente precisa saber e conhecer sobre um elemento químico. Como a gente viu anteriormente, eles são os constituintes básicos de todas as substâncias e em nível microscópico eles podem ter a seguinte definição. Um elemento químico é um conjunto de átomos, como a gente viu anteriormente, e o que esses átomos precisam apresentar, possuir? O mesmo número atômico. Então, esse conjunto de átomos, todos precisam ter o mesmo número atômico. E aí você pode perguntar, e o que é o número atômico? Número atômico é a quantidade de prótons. Lembra que a gente viu no início que próton se encontra lá no núcleo do átomo e ele possui uma carga positiva? Então, o número atômico é a quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo. E uma coisa muito importante é, todas as vezes que a gente falar sobre elemento químico, a identidade desse elemento é a quantidade de prótons que ele possui em seu núcleo e nós chamamos de número atômico, ok? Como que a gente vai identificar um elemento químico? Então, a gente precisa conhecer e relembrar o que é o número de massa de um átomo, representado pela letra maiúscula, A. Como que a gente determina? Pela soma do que tem no núcleo do meu átomo, ok? Então, A, que é o número de massa, é igual à soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E eu posso dizer que o número de prótons é o número atômico. Então, por isso que a gente pode utilizar tanto essa fórmula como essa daqui. No lugar do P, que é de prótons, eu posso utilizar a letra Z, que é o número atômico, ok? Temos também um número atômico, como a gente viu anteriormente, que é a quantidade de prótons. Como que a gente determina o número atômico de um elemento químico? Pela subtração. Eu diminuo o número de massa do meu elemento químico, do meu átomo, desse elemento químico, pelo número de nêutrons, ok? E podemos também determinar o número de nêutrons. Como que a gente realiza esse cálculo? Fazendo a subtração também, diminuindo o número de massa do número atômico ou número de prótons, ok? Então, quando nós conhecemos o que é o número de massa, número atômico, número de nêutrons e conseguimos determinar a quantidade de cada um deles, a gente consegue fazer a identificação desse elemento químico. Ok? Então, agora a gente vai ver como que acontece a representação de um elemento químico. Então, a letra E aqui é para simbolizar qualquer um dos elementos químicos que se encontram na tabela periódica, ok? E o que a gente precisa ter atenção? Quando a gente tiver um número na parte superior do símbolo do elemento químico, esse número ele sempre vai representar o número de massa. E como a gente viu anteriormente, o número de massa é a soma de prótons mais a soma de nêutrons, ok? Na parte inferior do símbolo do elemento químico, sempre vai indicar para a gente
o número atômico desse elemento químico, que é a identidade dele, ok? E aí aqui eu coloquei para vocês que Z é igual a P sempre, gente. O que que significa? Que o número atômico do elemento químico, ele sempre vai ser igual ao número de prótons, ok? Aí aqui eu trouxe para vocês o que que é o íons. O que que são íons? Eles são átomos de elementos químicos que eles perdem ou ganham elétrons durante as reações e durante as ligações químicas também, ok? Então, nós temos aqui o cátion, o íon cátion, ele é um íon positivo e é aquele átomo que perde elétrons. Nós temos aqui o íon ânion e é o átomo que recebe elétrons. E o que a gente pode observar aqui, ó? A gente pode observar que no núcleo tem 4 prótons. 1, 2, 3, 4. Nesse átomo aqui, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, se esses dois têm a mesma quantidade de prótons, a gente pode afirmar que eles são o mesmo elemento químico. Só que nesse momento aqui, ele perdeu elétrons. Por quê, professora? Como que eu posso observar? 1, 2, 3. Ele só tem 3 elétrons. E aqui a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a quantidade de elétrons em relação à quantidade de prótons, todas as vezes que a gente tiver um íon, ele vai ser diferente, ok? Então, nós temos aqui um átomo no seu estado, tá? Eletricamente neutro ou no seu estado fundamental, indica que a quantidade de prótons é igual à quantidade de número atômico, que é igual à quantidade de elétrons, que é o que a gente pode observar aqui, ó. O P, que é prótons, carga positiva, ó, nós temos 3. Número atômico é 3, porque P é sempre igual a Z. E olhando aqui para esse átomo, nós temos 1, 2, 3 elétrons. Agora, olha quando a gente tem um íon, no caso aqui a gente tem um ânion. Ânion é quando ele ganha, recebe elétrons. Então, a gente tem aqui, ó, que P é igual a Z, sempre. E aí, que é diferente de elétrons, porque ele vai perder ou ganhar elétrons, no caso, quando a gente tem um íon. Então, a gente tem aqui, ó, que P é igual a 3, Z é igual a 3 e a quantidade de elétrons é igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma forma, quando a gente tiver um cátion, o cátion ele sempre vai perder elétrons. Então, prótons é igual ao número atômico, que é diferente da quantidade de elétrons. E por hoje é só, pessoal. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa e outras aulas. Bons estudos e até a próxima!